Oi, boa noite. Hoje é domingo, hoje é dia de voltarmos para Deus, para, para demonstrar a Ele a nossa gratidão, para demonstrar a Ele o quanto nós o aceitamos, respeitamos, o quanto o exaltamos. Então é um dia apropriado para esta ação de todos aqueles que confiam, que acreditam, que se despojam, né, em relação a Ele. Então é um dia muito especial para todo cristão, digamos assim, né, para todo aquele que tem compromissos com Ele. E visando isto, a gente vai analisar um tema que é muito apropriado para isto, que é: para que vamos cultuar a Deus? Para quê? Né? Há um texto muito bom, muito reconhecido como ideal para se falar sobre este assunto, no Salmo 1. Então, pegando esse texto e passando para, digamos, a compreensão da adoração, do para que a gente deve adorar a Deus, então a gente pode ler esse texto da seguinte forma, e é muito interessante, não é, como está colocado. Isso é chamado de uma paráfrase do texto, não é, adequado ao assunto. Ele diz o seguinte: o salvo é um bem-aventurado porque não anda, nem cultua segundo os interesses, porque não cultua segundo os interesses dos ímpios, nem segundo os interesses dos pecadores, nem busca agradar os escarnecedores, mas seu motivo é agradar ao Senhor e sua vontade em abençoar e alcançar o mundo que Ele, Deus, ama. Isso faz o salvo ser como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá bom testemunho. É bênção no mundo, e nisto sempre prospera. Não são assim os não salvos. Eles são como a moinha que o vento espalha. Por isso não subsistirão no juízo, nem na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece a vivência dos justos e se alegra, e vê o caminho dos ímpios perecendo. Então, esse texto, que é um salmo, né, numa linguagem muito poética, né, e é muito interessante a gente, quando estiver lendo um texto com linguagem poética, a gente não confundir com aquela linguagem mais literal, né? Então não podemos comparar. Até porque fica difícil comparar o ser humano e o salvo com uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, né? É interessante que como as pessoas pegam isto e identificam rápido porque interessa, mas depois pega às vezes textos também poéticos, mas querem interpretar de maneira literal, né? Porque também está dentro dos interesses. E a gente tem que ficar atento para isso. Um texto literal é um texto literal, como as cartas de Paulo, né? Como textos, não todos, mas grande parte dos textos dos evangelhos. Então são textos literais. Porém, quando a gente vai para a poesia, quando a gente vai para textos proverbiais, né? A gente não pode ir para o literal, tá bom? Então, muito bem, diante desse texto, por que a gente vai ou deve cultuar a Deus, né? Qual o motivo que teríamos para isso? Então, primeiro é lembrar dos objetivos que a Bíblia nos dá para exaltarmos ao Senhor. Eu tenho ali algumas informações e eu vou estar sempre olhando para ali para poder passar para você, né, essas informações. Então, quais os objetivos na Bíblia para que exaltemos a Deus, né? No domingo ou na semana? Aliás, eu gosto muito de acreditar da seguinte forma: no domingo a gente até adora a Deus, mas a melhor adoração é na semana, não na igreja, não no grupamento, até porque hoje juntar a gente
né, desobedecendo às autoridades, até antibíblico. Mas a melhor adoração a Deus é durante a semana, na convivência com a família, na convivência com os vizinhos, na convivência com outras pessoas. Entendeu? Deus ama todas essas pessoas, então eu tenho a oportunidade de adorar a Deus sendo bênção para essas pessoas. Entendeu? Então essa é a melhor adoração. Então, mas vamos ver sobre o culto em si. Por quê? Qual o motivo para adorar a Deus? Então a Bíblia coloca o seguinte: primeiro, devemos cultuar a Deus porque isso vai produzir comunhão com Deus. E este foi o motivo para que a gente fosse criado à sua imagem e semelhança. Né? Deus não poderia ter comunhão com animais, porque animais são irracionais. Deus não poderia ter comunhão com outras criaturas criadas por ele, porque essas criaturas, elas são inanimadas. Deus criou o homem e colocou no homem a sua imagem e semelhança para que, não sendo inanimado, não sendo irracional, o homem pudesse então manter comunhão com ele como pessoa. Né? Então, quando a gente cultua a Deus, a gente está atendendo a esse motivo que a Bíblia coloca para o qual nós fomos criados, né? Para ter comunhão com Deus. O segundo motivo para cultuar a Deus é o reconhecimento e a gratidão, né? Porque isso faz muito bem ao ser humano. Deus, para ser Deus, não precisa de culto. Deus, para ser Deus, não precisa do nosso reconhecimento. Ele continua sendo Deus, mesmo quando a gente não reconhece. Deus, para ser Deus, ele não precisa da nossa gratidão. Porque mesmo quando a gente não é grato, ele continua sendo Deus e nos ama a si mesmo, ainda assim. Né? Mas quando cultuamos, nós produzimos então gratidão e reconhecimento, porque isso é bom para nós. Nós é que saímos ganhando quando praticamos isso. Quando praticamos isso em relação a Deus, fica muito fácil praticar isso em relação ao próximo, em relação às pessoas, em relação àqueles que estão ao nosso redor. Entende? Então isso faz bem a mim. Então quando eu estou praticando com Deus, no culto, eu também estou desenvolvendo em mim essa habilidade de reconhecer e de ser grato. Então eu ganho com isso. Outro motivo que a Bíblia coloca para que a gente possa adorar, para que a gente possa cultuar a Deus, é sentir-se, quando a gente se sente protegido, amado e acompanhado, né? E isso faz bem ao espírito humano. Né? Então, quando eu estou cultuando, eu estou demonstrando que eu me sinto, na relação com Deus, eu me sinto amado, protegido e acompanhado. Então, só isso me dá garantias, me dá tranquilidade para que eu possa viver. Já viu aquela história, né, do chamado filhinho de papai? O filhinho de papai se caracteriza, né, por aquela pessoa que acha que pode fazer muita coisa porque tem alguém dando força, tem alguém que garante, tem alguém que protege ele, né, na sua vida. Então, quando nós estamos cultuando a Deus, a gente está, então, desenvolvendo, né, essa confiança de que somos pessoas protegidas, somos pessoas amadas e somos pessoas acompanhadas por esse Deus. Outro motivo que a Bíblia coloca para que a gente possa cultuar a Ele é que tudo isso aperfeiçoa a instrumentalidade do homem, do ser humano, nossa, né, para Deus abençoar o mundo através da gente. Então, todas essas características que eu mencionei faz com que a gente desenvolva, a gente se aperfeiçoe para que Deus possa nos usar para abençoar o mundo. Entendeu? Para abençoar o outro. Vou voltar a falar uma coisa que eu gosto muito de lembrar para mim. Na parábola do filho pródigo, o pai amava muito o filho que ficou. Mas quem estava na atenção do pai era o filho que se foi. Porque Deus também ama, o pai também amava aquele filho. E amava muito. Mas nessa situação,
A preocupação do pai não é tanto com o que ficou, é com o que foi. Então, tudo que ele puder arquitetar, tudo que ele pode fazer para alcançar o que foi, ele vai fazer. Inclusive, usando o que ficou. Só que o que ficou, muitas vezes, agiu como nós temos agido muitas vezes. Em vez de estarmos disponíveis para que Deus nos use para ir buscar o que foi, não, a gente fica em casa enciumado, reclamando, brigando. Se a gente pudesse, a gente faria o que ele fez quando o filho que foi chegou. Né? Reclamar, ele não tem direito, você não pode amar essa pessoa é ingrata, essa pessoa é ruim, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Então a gente cria essa situação. Quando na verdade o interesse do pai é aquele que foi, mesmo amando muito e igualmente, digamos assim, o que ficou, que seriam aqueles que são cristãos. Deus quer nos usar para abençoar, alcançar, trazer, atrair aquele que foi. E nós, em nome de Deus, temos muitas vezes afastado o que foi. Temos brigado, reclamado, temos feito guerras contra eles. Temos criticado eles, temos condenado eles. Esse não é o nosso papel. Nós temos julgado eles. Não é o nosso papel. O nosso papel não é esse. O nosso papel é imitar Jesus. E ele disse que ele não veio para condenar nem para julgar. Ele veio para salvar. Ou, em outras palavras, ele veio para atrair. É por isso que nós somos luz e sal. Então, todas essas características que eu mencionei, que tem a ver com os motivos que a Bíblia coloca para a gente cultuar a Deus, tem que nos levar a nos desenvolver para sermos instrumentos cada vez mais poderosos na mão de Deus para atrair o que foi. Não para enxotar, não para condenar, mas para atrair. Né? Para atrair esse que foi. Entende? Muito bem. Isso tem a ver com o que seja um culto terapêutico. Porque a palavra de Deus é terapêutica. E ela quer ser a maneira de alcançar o que está doente. Atrair o que está doente. E não condená-lo e jogá-lo fora. Né? Muito bem. Quais são os objetivos dos seres humanos normalmente quando estão cultuando a Deus? Os seres humanos, não estou falando de salvos, estou falando daquelas pessoas que ainda não foram trabalhadas pelo Espírito, são amados de Deus. Deus tem, como eu disse, Deus tem um interesse enorme nessas pessoas, porque elas são as que saíram. Então, quais são os motivos que eles normalmente têm para cultuar a Deus? Primeiro motivo, barganha, para alcançar bênçãos materiais. Isso não estou falando só no mundo cristianizado como o nosso, não. Estou falando no mundo em geral, né? No mundo onde as pessoas de alguma forma adoram deuses, adoram vários deuses. Mas o que quer dizer isso? Eles reconhecem que há um Deus poderoso e que eles devem adorar essa criatura. Né? Então, muito bem. Quais são os motivos que eles têm? Primeiro, barganha. Eles adoram a Deus porque eles querem receber, alcançar bênçãos materiais, existenciais. O que Jesus chamou de o pão que perece. É isso que eles querem. Às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente, é o que realmente estão querendo. Segundo motivo que normalmente eles têm, aplacamento de medos e castigos atribuídos a Deus. Então, eles imaginam, eles têm a ideia, e foi ensinado para eles, que se eles forem desobedientes, Deus vai castigar. Deus vai criar todas as situações contra eles. Então, eles correm para o culto, eles correm para a adoração, porque eles querem aplacar essa ira de Deus contra eles que são humanos, desobedientes, tão pecadores quanto qualquer um de nós. Porque para Deus não tem pecado maior ou pecado menor. Para Deus tudo é pecado enorme. O terceiro motivo que normalmente as pessoas têm para cultuar a Deus é a compensação por uma semana de pecados e distâncias. É muito normal
né? Por exemplo, como é a questão do carnaval e da quarta-feira de cinzas? É basicamente aquilo. Faça tudo o que você puder, porque quando chegar no dia ali, você vai poder pedir perdão e o que você vai fazer vai poder ser perdoado. O judaísmo, que a gente fala tanto de judaísmo, a gente escuta tanta propaganda de judaísmo, mas basicamente é isso. O judaísmo, ele acredita que ele pode passar um ano pecando, pintando e bordando, fazendo o que eles quiserem. Mas tem uma semana que eles vão passar, entendeu? Claro, eu estou respeitando o direito que eles têm de querer dessa forma, não há problema. Agora, o que eu estou criticando aqui é que nós temos recebido informações erradas sobre eles para poder colocá-los num pedestal que não pertence a eles. Tem pessoas que precisam ficar criando situações para mostrar que, às vezes, eles são ou eram mais cristãos do que nós. Não eram. E não são. A ideia do judaísmo é de que, se você pecou o tempo todo, não tem problema. Quando chegar naquela semana, você vai passar, ou semana, ou não sei quantos dias, você vai passar em jejum, vai fazer uma... E depois você está liberado, perdoou tudo, você tem direito de novo de fazer o que você quiser. Existe esse tipo de pessoas também no cristianismo e em qualquer religião. O outro motivo que as pessoas têm para também cultuar a Deus é a comprovação de fé a si, aos outros e ao próprio Deus. Tem pessoas que precisam cultuar para provar a Ele, provar aos outros e provar a Deus que eles creem, que eles são tementes, que eles são religiosos, que eles são dedicados. Então, esse é o motivo. No dia que eles descobrirem que não precisam fazer isso, abandonam toda a religiosidade. Entende? Então, esses existem e praticam muito, e não são poucos. O outro tipo que eu tenho aqui é a cauterização de consciência quanto ao saber que ele é digno e merece. Cultua não por uma questão de gratidão, por questão de reconhecimento de Deus, não. É porque quer ter uma tranquilidade na sua consciência. Está preocupado, o motivo dele é ele poder livrar sua consciência quanto ao fato de que Deus merece, então eles vão cultuar para poder passar mais um tempo com a consciência tranquila de que fizeram a parte dele. Então esses são motivos que pessoas têm para cultuarem a Deus. E, finalizando, eu tenho aqui também os motivos que os salvos, aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que estão sob a direção do Espírito, os motivos que os salvos têm para cultuar a Deus. Primeiro motivo, desejo de estar mais perto e agradável a Ele. Quando você ama alguém, você não tem vontade de... né? Esse é do ser humano. A vontade é de ser agradável àquela pessoa, porque você ama. Entendeu? Esse é o motivo. Esse amor é eu que desenvolvo? Não. Esse amor é plantado em mim pelo Espírito e pela graça de Deus. Então, esse amor a Deus me leva a querer adorá-lo para que eu seja agradável a Ele, ficar perto dEle, agradá-lo. Entendeu? Então, esse é o primeiro motivo. Segundo motivo de um salvo, não é? Para cultuar a Deus. Anseio de se parecer mais com Jesus e para isso estar mais próximo dele. Anseio de parecer com Jesus. É outra coisa que também marca. Você já viu essa conversa de que fulano, eles já têm algum tempo de namoro, eles se parecem tanto? Né? Marido e mulher, olha, depois de tantos anos, parece que eles são muito parecidos, parecem irmãos. A tendência é que quando você ama, você inconscientemente você quer ficar perto daquela pessoa, você quer parecer com ela, você quer imitá-la, você quer ter atuações semelhantes a ela. Isso é natural, isso é do ser humano, a partir de um amor que é plantado em relação a Deus. O terceiro motivo, né, que um salvo tem é o resultado do amor que nos leva a desejar ficar mais perto do amado.
Então, exatamente desse também, junto com o parecer com Jesus. Quarto, prazer espiritual em se sentir útil e integrado nos planos do Senhor. Prazer espiritual de sentir que eu sou útil naquilo que Ele está querendo, né, fazer através de mim, ou em mim. E, por último, o prazer emocional em ser meio de alcançar o mundo que Deus ama. Lembra do filho pródigo? Quando você ama o pai, você então fica perto dele e até se oferece: pai, você quer que eu vá lá conversar com ele? Você quer que eu vá lá, né, e tente trazê-lo? Isso é fruto de um amor. Quando a gente cultua a Deus, a gente está dizendo isso para Ele. É tanto que tem pessoas, a gente não vê aí essas musicaradas todas cantando e adorando a Deus, né? Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és... Essa conversa toda que se tem, grande parte das pessoas se... Veja só, não vou exagerar não. Grande parte, se os cultos não tivessem música, não pisariam lá. Não pisariam. O verdadeiro culto não é passar o tempo todo elogiando Deus. Não é passar o tempo todo falando o que Deus já é. Não é isso que é culto. Culto é perguntar ao Pai: Senhor, Tu queres que eu vá lá buscar fulano que está longe de Ti? Ah, este é o culto que Deus espera de cada um de nós. Um culto terapêutico não é ficar passando a mão e alisando a cabecinha de Deus e cantando musiquinhas bonitinhas que agradam a gente, para Ele, né? Isso é tolice. Isso qualquer um faz para qualquer culto, qualquer adoração. O verdadeiro culto a Deus é estar com o coração mastigado, porque a pessoa que Deus ama também está lá distante dele. Eu quero ser um instrumento, Senhor, para trazer aquela pessoa para cá. Não para julgá-la, não para condená-la, mas para trazer aquela pessoa para Ti. Porque é esse que é o grande interesse dele. É a grande, né? É a grande adoração que a gente pode prestar a Ele. E o mundo está aí ao nosso redor. E às vezes a gente fica tão preocupado com esse culto egoísta, né? Esse culto egocêntrico que a gente realiza, e a gente esquece de que o verdadeiro culto é ir buscar o outro, é ser luz e sal na vida do outro. Pedro diz, é Pedro, João, acho que é João que diz, que o verdadeiro culto a Deus, a verdadeira adoração, a verdadeira religião, né? A verdadeira religião é o outro, é a outra pessoa. Então, que falando em culto terapêutico, falando em culto a Deus, a gente possa aprender com o Senhor a sermos instrumento dele para alcançar e abençoar as pessoas. Hoje é domingo, ótima oportunidade de adorar a Deus, mas o grande culto a Deus começa amanhã e vai para terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vai depender da maneira como você lida com seus familiares. Se você vai ser um anjo na vida deles, um anjo de Deus na vida dos seus familiares, levar paz, alegria ao coração deles, dos seus vizinhos, dos seus amigos. O que você coloca na internet, se aquilo vai edificar ou não as pessoas. Entendeu? Isso é que é culto a Deus. Esse negócio de cantar, encher Deus de elogio, isso é... Não perca tempo com isso não, que isso é tolice. Isso é engano, você está enganando a si. O verdadeiro culto a Deus é o outro, é o mundo que Deus ama. Deus ama esse mundo. Deus ama... Pensa aí no pior pecador, na sua opinião, o pior pecador que existe. Deus ama intensamente essa pessoa. E você seria um grande instrumento de Deus para Deus alcançar essa pessoa. Entende? Então este é o verdadeiro culto e eu lhe convido hoje
não é, a rever quais são os seus cultos, como é que tem sido o seu culto ao Senhor, quais são os seus motivos para cultuar ao Senhor, né? Então reveja e quem sabe você vai descobrir novas maneiras de abençoar muita gente para a glória de Deus e para a alegria do coração do Senhor. Tá bom? Deus abençoe.